abrir a palavra do Senhor, aqui no livro de Hebreus. Vamos ler aqui o capítulo 10, alguns versículos somente. Vamos ler aqui o 23 ao 25, e depois a gente lê mais um pouquinho do 35 ao 39 do capítulo 10. Amém? Amém, queridos. Acharam a palavra do Senhor em Hebreus? A igreja diga amém. Amém. Nós que é meio fraquinho, minha gente. Amém. Eita glória! Cadê a energia deste povo, meu Deus, nessa noite? Aleluia! Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às obras, e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aí a gente pula lá para o 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem de grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela... E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, diga comigo, porém, não sou daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Vamos orar mais uma vez, queridos? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, Pai Santo, Pai querido, Deus, eis aqui a Tua palavra, Jesus. Deus, essa palavra, Senhor, que é tão preciosa, essa palavra que não volta vazia, Jesus. Deus Santo, que a Tua voz, Senhor, possa ecoar, Senhor, aqui nesta igreja hoje. Teu Espírito Santo, Senhor, falando aos nossos corações. Ô Jesus querido, nós, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, como já cantamos aqui. Deus, fala, Deus, o nosso coração quer muito Te ouvir. Jesus, que o Senhor fique conosco aqui, conduzindo este momento, meu Pai amado. Fica também com nossas crianças ali na salinha. Sim, que a Tua palavra ministrada ali, Senhor, alcance aqueles coraçõezinhos de forma especial nessa noite. No nome santo de Jesus, a igreja diz amém, amém. Você pode tomar seu assento, glorificando ao Senhor. Helenzinha, vem fazer aqui um negócio aqui, tal, né? Fica bonito, né, irmãs, quando a Helenzinha faz um negócio ali. Vem adorar o Senhor aqui, minha filha. Queridos, como já falado aqui mais cedo, como especial, 31 de outubro, celebrando, comemorando 504 anos da Reforma Protestante, 504 anos, quando naquele célebre 31 de outubro de 1517, né, Martinho Lutero fixou ali com muita ousadia, com muita coragem, com muita intrepidez do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo faz, não é um homem, mas é Deus que promove tudo isso, que dá coragem, que dá o entendimento, dá o discernimento. E ele ali, inspirado pelas Escrituras Sagradas, fixou ali na Catedral de Wittenberg, aquelas 95 teses de justificação pela fé. Né, inspirado nesse texto, né, de que o justo, nessa verdade, de que o justo viverá pela fé, e ele fez aquelas 95 teses, e essa expressão ela aparece algumas vezes ali na palavra de Deus. Acho que a primeira vez que aparece é lá no livro de Abacuque, naquele momento, né, em que a situação estava difícil para o povo. Abacuque estava inconformado com tanta injustiça, e Deus ali vai e se revela, mostra para ele as coisas que aconteceriam, e ele fala assim: olha, Abacuque, crê na promessa que eu estou fazendo, porque o justo viverá pela fé. E essa expressão ela é mencionada também no livro de
Hebreus, de Gálatas, como o pastor leu mais cedo, né? Mencionada também no livro de Romanos. Mas o que é isso? Ser justificado pela fé, né? A palavra justificar é um termo judicial, inclusive, que significa absolver, declarar justo, pronunciar uma sentença de aceitação. Então, quando a gente fala que nós somos justificados pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quer dizer que o homem só pode se tornar justo, só pode ser absolvido dos seus pecados, se ele só pode ser aceito diante de Deus, reconciliado com Ele, mediante a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente a fé, queridos. Não há nada que a gente possa fazer. A gente pode até ser uma boa pessoa, a gente pode até estender a mão para o próximo, a gente pode até doar aqui as cestas básicas, a gente pode cuidar dos enfermos, queridos. Nada, absolutamente nada do que nós façamos vai nos fazer aptos, vai nos fazer aceitáveis diante de Deus. É somente a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na confissão dEle como Filho de Deus. Ele ali que abriu mão da sua glória, desceu aqui nessa terra para morrer no meu e no seu lugar. É somente por esse sacrifício de sangue que nós somos justificados. É somente por Ele. As nossas obras, elas são um reflexo da nossa fé. A palavra de Deus diz que a nossa fé sem obras é morta. Quando nós temos fé, as nossas obras, aquilo que nós fazemos, elas só são um reflexo daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Aleluia. E quando Martinho Lutero se inspirou para escrever essas teses de justificação pela fé, né, inspirado nesse versículo de que o justo viverá pela fé, essa expressão, ela traz em si essa verdade de que nós só podemos ser salvos a partir da confissão do nome de Jesus, a partir do reconhecimento de que Ele é Deus. Mas ela também traz uma orientação para nós. Ela diz que o justo, aquele que foi justificado, que reconhece o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ele não vive de qualquer jeito. Ele tem um modo específico de viver, que é motivado, impulsionado, orientado, não pelas verdades do mundo, mas pela fé. E lá em Hebreus 11, a gente sabe que o capítulo começa dando um conceito de fé. Ele diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando eu digo que eu vivo por fé, quando eu recebo essa instrução da palavra do Senhor e assumo isso, eu estou assumindo um modo de vida. Eu estou assumindo que eu, enquanto cristão, eu não vou andar por aquilo que eu vejo. Eu não vou andar, nem tomar as minhas decisões baseadas em circunstâncias, não baseadas nas coisas que o mundo diz, mas eu vou tomar as minhas decisões, eu vou orientar a minha vida, baseada na esperança, na promessa de Deus, as coisas que eu posso até não ver, mas eu creio que aquele que me prometeu, Ele não deixa nenhuma de suas palavras caírem por terra. Viver pela fé é um modo de vida. É um modo de vida. Mas se a gente fosse ficar aqui falando o que é viver pela fé, eu acho que, meu Deus, não se esgotariam, porque envolve muitos aspectos, mas essa noite eu separei alguns para a gente conversar aqui. E o primeiro deles é que viver pela fé, meus irmãos, viver pela fé é viver na expectativa da volta de Jesus. Viver pela fé é viver na expectativa da volta de Jesus. Nós todos,
Nós fazemos parte de uma geração de cristãos que pouco fala da volta de Jesus. As pessoas até acreditam que Jesus vai voltar, elas acreditam nessa confissão de fé, mas pouco se fala nisso. As pessoas, então, elas começam a orientar a sua vida a viver com a perspectiva terrena das coisas e não com a perspectiva celestial. Como se as coisas que nós estivéssemos aqui, isso que a gente tem, esse mundo, essa vida que nós temos, os nossos bens materiais, a família que a gente tem, como se tudo isso fosse para sempre. Mas quem aceita Jesus e reconhece Ele como Salvador, crê na promessa que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Meus irmãos, a maioria das pessoas, não digo a maioria, mas vamos dizer assim, que uma boa parte dos cristãos que compõem as igrejas hoje, as pessoas que se dizem cristãs, elas chegaram até Jesus pela dor. Eu falo isso assim, sem receio, né? A gente sempre fala, né, que ou para Jesus você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Mas por que eu digo que hoje em dia a gente tem mais gente que vem pela dor? Porque os corações são muito endurecidos hoje. A pregação da geração dos nossos pais era muito simples, era muito clara. Eles falavam para as pessoas: Jesus te ama, Jesus quer salvar a tua alma, Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, Jesus batiza com o Espírito Santo. E aquilo era suficiente para que as pessoas aceitassem o Evangelho. Mas nos dias de hoje os corações estão endurecidos. Por isso que eu digo que quando você tem um amigo, conhece alguém que não é da igreja, para você fazer com que essa pessoa aceite um convite de vir na igreja, é muito difícil se ela não estiver passando por um vale. Então a gente tem essa característica, né, de que as pessoas elas vêm muito pela dor, porque elas estão passando por uma situação difícil. E isso não é errado, tá, irmãos? Porque as pessoas se aproximam de Jesus das mais diversas formas. Na palavra de Deus a gente tem Nicodemos, né, que se aproximou de Jesus ali todo cheio de curiosidade, querendo entender mais as coisas, né? A gente tem aqueles que foram chamados por Jesus, né? Jesus ia passar, te levanta, vem comigo, né? Temos aqueles que somente ouviram que Jesus fazia um milagre e por isso é que se aproximavam de Jesus. Então não importa muito a forma, né, como a gente chegou até Jesus, mas importa muito a forma que a gente escolhe caminhar com Ele. Porque a pregação do Evangelho não mudou. É arrependei-vos e convertei-vos. A gente se arrepende dos nossos pecados e a gente se converte. Ou seja, a gente muda de direção. Se eu estava caminhando para cá, opa, achei Jesus, eu vou mudar a direção, vou mudar o caminho, vou mudar a forma de viver. Eu vou começar a caminhar com Ele. Então, se a gente pode até ter chegado até Jesus por algo que Ele pode fazer na nossa vida. E olha, irmãos, Ele faz mesmo, viu? Jesus transforma casamento, Jesus cura enfermidade, Jesus faz. Mas eu não posso colocar a minha esperança nas coisas terrenas. Eu tenho que viver a minha vida orientada a morar no céu com meu Senhor. Mateus 6 fala que nós não devemos ajuntar tesouros nesta terra, mas nós temos que ajuntar tesouros onde a traça e a ferrugem não podem consumir. Sabe, irmãos, eu não estou de maneira nenhuma celebrando a pobreza, não. É muito justo você trabalhar, se esforçar, ter a sua casa, seu carro, querer dar o melhor para os seus filhos, isso é justo. Mas o seu coração de maneira nenhuma pode estar nessas coisas. O seu coração, ele tem um dono. Seu coração tem um lugar. A gente tem que trabalhar, sim. Tem que cuidar das coisas da terra, sim. Mas eu tenho que
cuidar do meu coração. Eu tenho que procurar acumular tesouros nos céus, procurar bênçãos espirituais, bênçãos celestiais, cuidar da salvação da minha alma, porque Jesus vai voltar, mas Ele vai buscar uma igreja pura, santa, imaculada, uma igreja que tem vestes brancas, alvas mais que a neve, que foi purificada pelo sangue do Cordeiro. Não adianta a gente querer estar na igreja e viver uma vida de crente São Raimundo, como o povo fala, que é um pé na igreja, outro no mundo, e achar que quando Jesus vai voltar, vai adentrar os portões celestiais, porque não vai. Não vai. Não vai achando que vai. Ai não, está todo mundo indo aqui, deixa eu ir no meio da multidão. Quando chegar lá na porta, opa, para aí. Ai Jesus, mas eu preguei. Ai Jesus, mas eu conhecia teu nome. Olha, eu falava de ti, eu ia na igreja. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A gente tem que levar a sério nossa vida com Deus, porque Jesus vai voltar. E tem uma parábola em Lucas, se você puder abrir sua Bíblia comigo, por favor, que eu gosto muito desse texto. Lucas 12, 2 irmãos estavam fazendo maior confusão por causa de uma herança. Vamos ver 13, filho, Lucas 12, verso 13. É um pouquinho extenso, mas eu quero ler com você. E disse-lhes um da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs por juiz ou repetidor entre vós? E disse: desacautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E Jesus contou uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens há muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas olha o que diz esse verso: mas Deus lhe disse: louco, louco. Eu acho que é a única vez que na Bíblia, não é não, pastor? Que Deus chama alguém de doido, gente. Ele fala assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros, e que não é rico para com Deus. Sabe, irmãos, onde está o nosso tesouro? Onde é que está o nosso coração? Onde é que a gente está acumulando as nossas riquezas? É nos celeiros espirituais. Tem uma frase que é atribuída a Lutero, que diz assim: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, houvesse ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Quem vive pela fé, vive na expectativa de que Jesus vai voltar, aleluia. Mas também, quem vive pela fé, vive defendendo naquilo que acredita. Quem vive pela fé, defende aquilo que acredita. Sabe, gente, é muito natural que a gente defenda aquilo que a gente crê, não é não? Tanto assim que as pessoas brincam, né, que política, religião e futebol ninguém discute. Por quê? As pessoas ali começam a defender suas posições, às vezes de forma muito enérgica, acabam se desentendendo. Então é natural que a gente defenda naquilo que a gente acredita. Mas o que acontece nos dias de hoje, gente? Se fala muito de liberdade de expressão, se fala muito que o Estado é laico, mas o tribunal da internet está aberto aí para julgar tudo que é relacionado ao cristianismo e os seus valores. É ou não é?
Essa semana a gente acompanhou um caso do jogador de vôlei, não foi? Fez uma postagem, se posicionando contrário à sexualidade do novo Superman dos quadrinhos. Não vou entrar no mérito se foi homofóbico, se não foi homofóbico, não é isso. Mas o fato é que quando você se posiciona defendendo alguns valores, os nossos valores, o tribunal da internet está aberto para todo tipo de acusação. Quem é que nunca ouviu um cristão aqui ser acusado de intolerante? Quem nunca ouviu? Quem nunca viu um cristão ser acusado de ter discurso de ódio? É ou não é verdade? É verdade, gente. São características dos dias de hoje. Mas a gente tem que se posicionar nesses dias. Será que a gente tem se posicionado? Será que nós somos aqueles que levantamos a bandeira da nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e defendemos a nossa fé? Porque, olha, irmãos, foi a defesa. Porque perseguida, sim ou não? Já pensou?
já não sentem valor na comunhão, no partir do pão, de estar junto. Sabe, gente, é a nossa unidade que vai trazer a glória de Deus. É nós sermos unidos. A gente não pode vir na casa de Deus, ainda que a gente venha aqui e entrar aqui e sair sem falar com ninguém. Porque as pessoas, na sociedade, ela tem a cultura de quê? Cada um cuida da sua vida. Mas aqui o negócio é diferente, gente. A gente cuida uns dos outros e Jesus cuida da gente. Se relacione. Procure conhecer as pessoas da sua igreja. Viver pela fé é você assumir um compromisso de manter a unidade da igreja. Sabe, se aproxime das pessoas. Quando você se aproxima, você fica sabendo que o irmão está passando por uma dificuldade. E aí você já se levanta como intercessor na vida desse irmão. Sabe, queridos, a gente viver pela fé é a gente ouvir um chamado pastoral, uma convocação, e a gente dizer: opa, estou aqui. O que eu posso ser útil? Viver pela fé, gente, é a gente cuidar da casa do Senhor, é a gente se dispor a fazer essa obra andar, porque desde o sorriso que você dá ali naquela portaria, aquele sorriso já acolhe um visitante e faz com que ele sinta vontade de voltar outra vez aqui. O livro de Atos 2, 46 e 47 diz assim: que a igreja primitiva, os irmãos, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Todos os dias aonde? No templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A nossa unidade revela quem Cristo é na nossa vida. A nossa unidade é testemunho para este bairro, para esta cidade, para essa nação, de que Cristo vive, de que Ele reina e de que Ele tem uma igreja que Ele separou. Preserve a unidade da igreja. Preserve. E por fim, o último ponto que eu coloquei aqui: viver pela fé é perseverar. Diga comigo: perseverar. Viver pela fé é ser perseverante. Perseverar em quê, Giovana? E confiar em Deus. Sabe, gente, perseverar é insistir. Perseverar é você não desistir. É você continuar, é você prosseguir. Eu acredito que a maior parte dos arrependimentos que as pessoas têm é relacionada a coisas que elas não perseveraram lá atrás. Ah, se eu tivesse concluído aquele curso, se eu tivesse continuado estudando para aquela prova, se eu tivesse insistindo um pouco mais no meu casamento. A perseverança é fundamental para a vida. E para nós, que somos cristãos, que vivemos pela fé, ser perseverante é mais ainda. Sabe por quê? Porque chega um dia que a nossa fé é provada. Chega um dia que a gente olha e a circunstância ao redor não é favorável. Você lembra lá da parábola do semeador? Outra parte daquelas sementes caíram numa terra e começou a crescer, mas vieram os espinhos que sufocavam aquela planta que estava crescendo, e os espinhos representam ali as adversidades da vida, as lutas da vida. E a gente passa por adversidade, sim ou não? Passa. Faz parte do pacote da nossa vida.
Nesse mundo a gente tem aflição. Mas ser perseverante me ajuda a lutar contra o maior inimigo da nossa fé. No dia da adversidade, você sabe quem é? Nós mesmos. No dia da luta, no dia ruim, no dia mau, o maior inimigo da nossa fé que se levanta somos nós mesmos. Porque não é outra pessoa não, é a perguntar se o que Deus prometeu é verdade mesmo. Não é outra pessoa, é a gente mesmo que começa a pensar, será que o jeito que Deus está fazendo é certo mesmo? Será que está no tempo certo? Somos nós mesmos os maiores inimigos da nossa fé no dia mau. Mas quando nós somos perseverantes, quando a gente não desiste da nossa fé, a gente encontra uma saída. Hebreus 10, 23 diz assim: retenhamos-nos. Outras versões vão dizer assim: apeguemo-nos firmes à confissão da nossa esperança, porque é fiel aquele que prometeu. Eu gosto dessa versão que diz assim: olha, vamos nos apegar, vamos nos agarrar. Porque muitas vezes, irmãos, você se agarrar em alguma coisa é o que vai te pedir de cair. Imagina alguém que caiu num poço, por exemplo, está ali em queda livre, e ele lá enxerga uma corda e ele se agarra, impediu a queda. Sabe aquelas cenas tristes que a gente vê na TV de enchente? Você não vê a água levando tudo. E aí, que alegria quando alguém consegue se agarrar em alguma coisa, no tronco de árvore, e impedir de ser levado por aquela correnteza, e a pessoa já consegue subir e se salvar. E o que a palavra de Deus está dizendo, olha, se agarre na confissão da sua fé, persevere, não desista, não desista, se agarre na confissão da sua fé, naquilo que você acredita, porque fiel é aquele que te prometeu, ele não vai falhar. Aleluia, aleluia. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, diz a palavra do Senhor, que a minha alma não terá prazer nele. A fé, ela tem uma ação completa quando a gente tem perseverança. Vou repetir, a fé tem uma ação completa quando a gente tem perseverança. Porque a escolha, meu querido, está na sua mão. É você que decide se vai perseverar ou se vai recuar, se vai agarrar na confissão da sua fé ou vai abandonar aquele que te salvou, que te remiu. Está na tua mão. Como a palavra de Deus diz, escolhe, pois, a vida para que vivas, aleluia. Escolha boa parte, escolha estar com Deus. Pode estar difícil, meu querido, deixa ficar difícil, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não há dia mau que não vá passar, não há problema que o teu Deus, não, com uma palavra, não possa colocar fim. Se agarre à confissão da sua fé, aleluia. Fique de pé nessa noite. Vamos orar. Eu gostaria de orar por você, mas antes, tem alguém no nosso meio que gostaria de confessar essa fé nessa noite? De confessar que Jesus Cristo é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que vem voltar para buscar a sua igreja. Tem alguém que gostaria de aceitar a Jesus nessa noite? Levante a sua mão.
Se você tem o desejo de aceitar a Jesus, ou mesmo se reconciliar com Ele, se tiver alguém aqui no nosso meio, faça um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Se não tem, queridos, que Deus te dê mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Senhor meu Deus, Pai Santo, Pai querido, obrigado, Jesus, porque Tu nos ensinas que nós, que fomos justificados, que fomos aceitos, Senhor, por Ti. Meu Pai querido, nós devemos viver pela fé. Muitas vezes, Jesus, nossa fé, ela parece tão pequena, meu Deus, mas quem somos nós, Senhor, diante da Tua glória? Nós sabemos, Senhor, que em Ti nós encontramos forças para prosseguir. Em Ti, Senhor, nós conseguimos, meu Pai, perseverar. Em Ti, Senhor, nós conseguimos viver uma vida, Senhor, que seja agradável a Ti. Uma vida, Senhor, na expectativa da Tua volta. Meu Senhor Jesus, eis aqui a Tua igreja, que o Senhor venha descer, Senhor, nesta noite, com o Teu Espírito Santo, consolando todos os corações, fortalecendo a fé de cada um nesta noite. Meu Deus querido, aquele que estava fraco, meu Pai amado, que o Senhor venha colocar de pé nessa noite, meu Pai. Senhor querido, esteja com cada um, fortalece a nossa fé. Nós queremos Te honrar, Senhor. Nós queremos Te agradar com a nossa fé. Olha para nós, Senhor, nesta noite, com o Teu olhar de misericórdia. E nos sustenta, Senhor, com a Tua destra que é cheia de amor. E nos ajuda, meu Pai, a caminhar, a viver, não conforme este mundo, meu Pai, mas viver pela fé naquele que nos amou primeiro. No nome santo de Jesus, amém. Amém, querido? Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Deus seja louvado, que o justo possa viver pela fé. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A igreja pode tomar seu assento. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a todos nós nessa noite, em nome de Jesus.